Então a gente vai falar aqui a respeito do capítulo 18 e uma breve recapitulação. Dons espirituais. Dons espirituais, nós falamos aqui quarta-feira passada, em primeiro lugar, são dons concedidos pelo Espírito Santo a crentes. São dons espirituais, diferentes daquilo que normalmente nós chamamos de talento, né? Pessoa toca muito bem um instrumento, pessoa pratica um esporte muito bem. Isso é graça de Deus também, mas é diferente do que nós estamos tratando na confissão. Também falamos a respeito que os dons espirituais, eles têm um objetivo. Alguém lembra aqui qual era o objetivo? Edificação da igreja, exatamente. Então aqui você percebe que da maneira como Deus nos dá isso, é para não existir orgulho. E aqui automaticamente você já acaba pensando assim, mas então aquilo que muitas vezes eu aprendi de dons que as pessoas têm e elas têm uma exaltação por aquilo, você percebe que isso não tem base bíblica, porque todo dom espiritual ele tem o objetivo de edificar uns aos outros no crescimento do corpo. Então não existe um dom que você vai dizer assim, eu tenho tal dom, então eu sou superior. Isso não existe. Ou melhor, existe, mas não é bíblico. Então nós paramos aqui no ponto 3, foi isso? Foi isso ou não? 3, né? Então olha lá o que diz o capítulo 18.3. E aqui entrou um pouquinho daquilo que nós falamos com o Alexandre, o irmão Alexandre perguntou, eu respondi e o pastor Fernando depois complementou. Diz assim esse ponto 3 da nossa confissão. Cremos que o ensino bíblico sobre os dons extraordinários é que eles não têm superioridade sobre o amor, a edificação pela palavra de Deus e a necessidade de ordem na assembleia. Você vê aqui que existem algumas características que parece que norteiam o que nós estamos falando a respeito de dons espirituais. Então esse primeiro pontinho aí, ele está querendo dizer o seguinte, se não tiver uma característica de edificação, então é duvidoso. Por quê? Porque a ideia é que o amor entre os irmãos e o amor a Deus, a edificação por meio da palavra de Deus, ou seja, mas eu tenho tido sonhos. Se você não tem a parte bíblica para lhe instruir, o sonho é perigoso. E por fim ele diz assim, a necessidade de ordem na assembleia. Por quê? Isso eu creio que vocês devem já ter visto, mas é a ideia de Paulo falando na carta aos Coríntios. Então parece que lá existiam coisas assim de confusão. Pessoas que teoricamente tinham o dom de falar em línguas, e aí Paulo precisa dizer, olha, precisa ter ordem. Se alguém sabe falar em línguas, fale um por vez e tem que ter interpretação. Se não houver isso, é melhor que fique calado. Então, essas ideias bastante comuns no nosso meio, de frases que não se entendem, e ali a pessoa que muitas vezes tem a parte da liderança, seja um pastor ou um obreiro, que seja, e ele começa a recitar frases que a maioria ou todos, e às vezes até ele mesmo não está entendendo, então não tem a ideia de ordem. Por quê? Porque isso daí acaba trazendo só confusão. Mas isso vem de Deus. Quem disse? A palavra de Deus está dando uma diretriz. Então, por exemplo, o que é melhor? Nós lermos um versículo bíblico que todos entendem e podem ser ensinados, ou uma suposta frase que eu invente aqui que eu digo que vem direto de Deus? É quase que irracional, né? A gente dizer, mas é falar, eu recebo de Deus e eu falo daquele jeito. O apóstolo Paulo não concorda com isso, é isso que ele fala na carta aos Coríntios. E aí, a gente continua nesse ponto 3 dizendo o seguinte, uma vez que a mensagem de Cristo e dos apóstolos foi dada e confirmada pelos sinais, a necessidade de mais confirmação seria desnecessária. Com o cânon se completando com o livro de Apocalipse, lei perfeita, a fé, a ideia da fé do conjunto de doutrinas sendo dada, tendo a igreja o seu alicerce feitos com os apóstolos e profetas, e Cristo como sendo a pedra de esquina, a ideia daquele fundamento que começou a igreja e depois ele é construído a partir desse fundamento. E aí ele diz, e não tendo ninguém que cumpra as qualificações de apóstolo hoje, cremos que os dons extraordinários não mais existem,
por seu fim estar antecipadamente declarado. Vamos dar uma quebrada aqui e explicar melhor. Então vocês devem lembrar que eu frisei isso, e foi daí que surgiu a pergunta do irmão Alexandre, que os sinais eles eram para autenticar uma mensagem. Então como se sabia que a mensagem era genuína? Porque ela era autenticada por sinais e maravilhas. E por que era feito isso? Porque os apóstolos eram uma extensão do ministério do Messias, e esse Messias seria reconhecido pelos milagres, maravilhas e sinais. Uma vez que o Messias estendeu esse ministério nos seus discípulos, apóstolos, e os apóstolos não estão mais entre nós, é natural que agora esses sinais extraordinários cessem. Por quê? Porque eles cumpriram o propósito que era deixar a Escritura pronta. Então hoje, como que um crente deve fazer? Ele deve ir naquele pastor que tem revelações extraordinárias, ou ele deve ir na palavra de Deus, que é a revelação declarada por Deus escrita? Esse é o ponto, essas são as perguntas. Nós temos a Bíblia como nossa regra para a partir de agora, ou melhor, a partir do tempo dos apóstolos, continuar essa caminhada de fé por meio do que está registrado. Por que isso? Porque assim quis o Senhor. Mas o Senhor pode acrescentar, ele não poderia acrescentar? Deus pode qualquer coisa que não seja ilógica e que não vá contra a sua natureza, né? Então Deus não pode pecar. Por quê? Porque ele é santo. Mas o ponto é que Deus não quis, e ele deixou claro isso. Nós vemos isso por toda a Escritura. Então, a ideia aqui é o seguinte: os dons extraordinários, eles mesmo na época em que eles estavam em vigor, eles não tinham uma superioridade ao amor, à edificação pela palavra de Deus. Existiam escritos no Antigo Testamento que já circulavam entre eles no período da igreja primitiva, primeiro século, e principalmente de ordem. Né? Então essas coisas você vai ver que não são incentivadas na Bíblia em detrimento da outra. Por exemplo, se você tem um dom de milagre, o que mais importa é isso: cure e não fale da mensagem. Não. O milagre ele sempre vinha com um propósito de autenticar a mensagem. Sempre foi a mensagem, a pregação da palavra de Deus, que tinha o objetivo central. Então, uma vez que essa progressão vai acontecendo, os dons espirituais relacionados a algumas características apostólicas ficam para trás. Por quê? Porque nós não temos mais apóstolos. É exatamente isso que diz aqui: a principal pedra de esquina, Cristo, e não tem ninguém que cumpra as qualificações de apóstolo hoje. Lembram de algumas delas? Quais eram? Ter visto Jesus, mas não apenas Jesus na primeira vinda, mas ressurreto. Aí já reduz, né? Também nós vamos saber que eles eram comissionados pelo próprio Cristo. Então as pessoas hoje podem dizer: mas foi Jesus que me disse. Qual Jesus? Qual deles? Tem muitos. Eu lembro aqui, quando a Duda tinha acho que uns 4 ou 5 aninhos, talvez 6, nós paramos num posto de gasolina abastecer, e ela me olhou e disse assim: ai papai, eu estou tão contente, porque filha, lá no colégio eles conhecem a Jesus, eles me falaram que, de Jesus. Eu disse: e qual é o Jesus que eles conhecem? Esse é o ponto, né? Falar de Jesus é fácil, mas é o Jesus bíblico? Então, esse é o ponto, irmãos. Não existem mais apóstolos biblicamente falando. Mas como você pode saber disso? Por causa dessas características. E existem ainda muitas outras que nós poderíamos destacar. Ok? Vamos ler alguns textos. Abra aí sua Bíblia em Efésios 2:20. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo faz muito isso
de fazer algum tipo de ilustração com algumas figuras, construções, lavoura, você vai ver essas coisas muito claramente. E fica muito claro que o que Paulo está dizendo aqui é que uma construção tem apenas o quê? Alicerce. Tem só um alicerce. Então o argumento é extremamente claro. Depois que um alicerce foi feito, você constrói para cima. Pedro vai falar da sua carta, na primeira carta dele, que a igreja são esses tijolos construídos, tijolos espirituais, construídos em cima do alicerce. Então não há necessidade, e Deus quer deixar isso bem claro por meio do escrito do apóstolo Paulo, de fazer uma base, começar a construir e voltar à base de novo. Por isso que a ideia de apóstolos, ela é completamente contrária às escrituras. Em que sentido? De hoje haverem apóstolos. Hoje os apóstolos que tem, eles são auto-intitulados, eles se declaram apóstolos. Os apóstolos eram chamados pelo próprio Senhor Jesus. Essas são as diferenças. Então, só para lhe dar um argumento aqui, para daqui a pouco você não cair na cilada, porque a palavrinha apóstolos, ela é comumente traduzida por discípulo, por ideia de um mensageiro. Então, existe um sentido que todo crente é um apóstolo. Mas o sentido técnico, nesse sentido usado como um ofício, não existe. Certo? Então a ideia é importante você saber. A pessoa diz, mas a Bíblia diz que todos somos apóstolos. O que você quer dizer com isso? Não, todos somos enviados por Deus para ser seus mensageiros. Isso é Mateus 28 na veia, né? Você precisa ter a grande comissão. Todos são indicados, mas não da mesma forma que os apóstolos. A mesma ideia da ideia de diáconos, a ideia de serviço, né? Diáconos vem da ideia de servir. Em certo sentido, todos devem ser diáconos, servir uns aos outros, mas no sentido técnico e restrito ao ofício, não. Ok? Vamos agora pular lá para 1 Coríntios 13. E irmãos, antes de começar esse texto aqui, que certamente você já leu algumas vezes, é importante você lembrar que a Bíblia ela é um livro escrito. E como todo livro escrito, ela tem gênero literário, ela tem figuras de linguagem, e você precisa saber ou treinar para entender isso. Por que muitas vezes um professor descrente de português é capaz de interpretar a Bíblia melhor que um crente que não gosta de ler? Porque ele vai usar regras gramaticais. A Bíblia ela não foi dada para você ficar adivinhando, você usa as regras gramaticais. Onde tem vírgula, onde tem preposição, Estão entendendo? Então você vai se deparar muitas vezes com metáfora na Bíblia. O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem, ou símile, ou vários outros tipos. Hipérbole, quando você fala uma coisa exagerada. Isso é comum em qualquer escrito. Por que seria diferente com a Bíblia? Então é importante você saber disso. E é exatamente o que Paulo começa, entendo eu ser claro isso, nesse verso 1 do capítulo 13. Ele não está dando uma possibilidade, ele está dizendo um exagero. Ele está dizendo algo que no resto das escrituras nós não vemos. E entender isso vai lhe fazer ser guiado em todo o resto. Certo? Ele diz assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Então aqui ele vai usar várias figuras de linguagem. Em outras traduções ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, certo? Então o que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui, nesse capítulo 13, é justamente essa ideia aqui, do ponto 3, de que o ensino bíblico sobre os dons extraordinários é que eles não têm superioridade sobre o amor. E aqui vai ficar bem claro que Paulo está dizendo assim, ainda que eu fosse a pessoa mais poderosa de todas, e tivesse isso, ele está querendo levar ao ponto de dizer assim, sem amor, nada valeria. Então, quando você ler aqui esse capítulo 13, eu espero que você aprenda de uma vez por todas que
não é Renato Russo, não é Legião Urbana, né? Que tem gente que escuta aquela música deles e fala assim, olha que música linda, ainda que eu falasse ali. Não é, ele que copiou da Bíblia, certo? Então ele diz assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. E aí agora ele traz as características do amor. Importante, não é o amor sentimento cultural que o mundo prega. É um amor baseado nas Escrituras, que começa com Deus e é estendido ao nosso próximo. E sempre lembrando que a ideia de o amor entre os irmãos da igreja, ela deve ter primazia ao seu amor com os de fora. Ame a todos, mas se tiver que escolher, saiba quem você deve escolher por primeiro. E aí ele diz assim, o amor é paciente, bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. Aí a gente lê isso e diz assim, não tenho amor nenhum. Porque você começa a ler isso, você diz, eu não consigo ser assim, todos os momentos da vida, não é verdade? Ou tem alguém aqui que lê isso daqui e diz assim, ó, graças a Deus que não é por somente a obediência, a ideia de que você precisa fazer tudo para ser salvo, porque senão você estaria perdido. Porém, o que Paulo diz aqui, é o que ele vai descrever também em Romanos 8, é que a partir de Cristo nós somos capacitados a ter esse tipo de amor. É verdade que ainda de maneira imperfeita, mas possível. Porque quando você olha isso, você não olha apenas com os olhos do sentimento, mas com os olhos da fé que lhe conduzem. Por quê? Porque se for pelo sentimento, todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então é assim, mas ele sempre me maltrata, como é que eu vou perdoá-lo? Pois a Bíblia ensina, o maior perdão tem base no perdão que você não merecia. Porque você foi perdoado de uma maneira imerecida, você nunca conseguiria ser merecedor do perdão, é a base para o seu perdão imerecido aos outros. Interessante, né? E aí ele diz assim, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E aí você vai vendo que esse desenvolvimento aqui do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele vai trazendo o que tem mais valor e ele vai dizendo a respeito dos dons extraordinários. Agora ele fala no verso 8, um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Aí agora ele fala a ideia de um progresso na fé. Começa como criança, porque você aprende o beabá, mas você deve progredir. E aqui nós temos um problema crônico no meio evangélico. Quantos bebês de 20 anos de caminhada cristã? Quantos? Muitos. Que ao invés de estarem já comendo comida sólida e dando aos outros, eles precisam ficar mamando. Ficar mamando. Verdade após verdade. Por quê? Porque eles não têm vontade de crescer. E aí ele diz assim, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então você nota que você, segundo o apóstolo Paulo, você não tem um conhecimento completo de si mesmo. Interessante, né? Porque a gente muitas vezes acha que se conhece.
mas você não se conhece o suficiente. O único que lhe conhece plenamente é Deus. Você nunca teve uma situação na sua vida em que você faz alguma coisa e depois você diz assim, não parecia eu? É porque você não se conhece suficientemente. É porque você não se conhece suficientemente. E aí ele termina dizendo no verso 13: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Qual é a base desse capítulo 13 aqui para nós? É exatamente a ideia de que os dons extraordinários não têm superioridade sobre amor, edificação por meio da palavra, que lhe faz sair do estágio de bebezinho, criança, para um homem e mulher maduro, né? E também a necessidade de ordem na Assembleia. A ordem na Assembleia não está sendo tratada necessariamente nesse capítulo, porque ele já tratou. Ok? Vamos em frente? Abra lá sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 25. Eu só queria ler a partir do verso 23, porque ele é uma conexão bem importante, tá? Aqui Tiago, ele está fazendo o quê? Ele está instruindo que a palavra, ela é ensinada. E aí as pessoas têm reações a respeito disso. É mais ou menos o que nós aprendemos do pastor Fernando a respeito do culto de domingo. Você conhece a Jesus. É como eu falei para a Duda aquela vez. Eles falaram de Jesus, mas qual Jesus? Conhece. Aí a partir disso é a aceitação do que Jesus fez, né? No sentido que você crê que ele é o Salvador, que ele também fez o quê? Morreu por causa dos pecadores, mas o ponto que une isso é o quê? Colocar em prática. Você ter uma fé visível por meio da sua vida. E isso talvez seja o autenticador, exatamente como o pastor Fernando falou. Então ele diz assim no verso 23: pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. E aqui é muito claro, né, trazendo para uma reflexão bem prática. As mulheres talvez mais que os homens, né? Você vai lá e vê que o cabelo está mal arrumado. Elas ficam lá até o cabelo estar bem arrumado. Por quê? Porque se você sai da frente do espelho, logo você acaba esquecendo. Então isso é comum. É comum você saber algo e não fazer algo a respeito, logo você nem percebe. Sabe como que eu vejo isso? Muitas vezes a bagunça. A gente vai para uma casa que a pessoa que mora lá é bagunceira e você chega e você se surpreende com aquilo. Você fala, nossa, que casa bagunçada. Mas o morador da casa não percebe, sabe por quê? Ele já se acostumou com a bagunça. E assim é nas nossas vidas. Espiritual, é na nossa vida econômica, é nas todos os aspectos. Se a gente é instruído pela palavra de Deus a ter mudança, e nós não mudarmos, logo mais sabe o que acontece? Nós nos acostumamos. E o próximo passo de se acostumar com isso é dar as desculpas. Mas eu não faço isso porque... E a gente é campeão de enfrentar, de arranjar desculpas. Aí ele diz no verso 25, que é o que nós queremos. Se, contudo, observarem a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então a ideia aqui dos dons espirituais é que eles tiveram importância, e quando eu falo dons espirituais, estamos falando aqui com uma distinção. Os dons espirituais ainda existem, mas nós cremos, entendemos que a Bíblia deixa muito claro que aqueles extraordinários como dom de cura, dom de milagre, os dons muitas vezes de falar em outro idioma, esses eles tiveram um tempo específico com um propósito específico, certo? E aí o que entra nisso e que fica permanente é a edificação por meio da instrução da palavra. Mas então, por que
Agora o próximo ponto vai dizer, eu ia falar a respeito disso, mas vamos ler o ponto 4 aqui. Até aqui o 3, tranquilo? Então vamos lá. Hoje está frio, né? Se vocês fizerem pergunta, vocês vão ficar mais. Capítulo 18, parte 4. Cremos que Deus, pelo seu Espírito, realiza milagres e maravilhas, como curas e atos providenciais ainda hoje, com uma distinção de que tais obras divinas não são intermediadas por um indivíduo, nem por uma classe de pessoas na igreja ou em qualquer outro lugar na sociedade. Cremos mais especificamente que Deus cura e opera milagres hoje através dos dons ordinários, ou seja, antes falávamos de extraordinários. O que é extraordinários? Coisas que a gente não vê cotidianamente, coisas que não são comuns. O mar vermelho ser aberto, né? Coisas que não são tão comuns. Aí ele fala dos dons ordinários: pregação, ministério, exortação, generosidade, autoridade, misericórdia e oração. Essa listinha aqui a gente começou lá no 1, quando falou de Efésios, depois a gente vê Paulo falando em Romanos a respeito dos dons. Então vamos lá. Está bem claro esse ponto 4, mas eu vou esmiuçar. A ideia é a seguinte: na igreja primitiva, existiam pessoas que Deus tinha dado dons sobrenaturais, e esses dons era algo que a pessoa podia exercer para proveito da igreja, mas que tinha nela. Mas mesmo os dons, nós notamos aqui lendo no ponto 2, que nem sempre esses dons, por exemplo, Paulo não curou pessoas que ele poderia ter curado, lembram? Mas Paulo tinha dom de cura. Por quê? Porque até os dons, eles tinham alguma limitação dada por Deus para o propósito. Porém, hoje o que nós temos milagres. Quem que acredita que exista milagres hoje? Pouca gente, né? Eu acredito, piamente. A diferença é que os milagres e as maravilhas não são feitas por intermédio de um indivíduo, é o que nós estamos falando, um apóstolo, ou alguém que Deus deu essa capacidade, mas sim por oração. Deus, cure a minha filha do câncer. E Deus opera milagrosamente. Os milagres acontecem, as curas acontecem, mas não com a ideia de dom, e sim com a ideia de um ato específico e aí individual. Essa é a distinção que nós fazemos. Então, quando se fala que uma pessoa é cessacionista, não é que ela não acredita em dons, ela acredita, mas ela também faz distinção bíblica de uma transição que a Bíblia demonstra. Então, os milagres, as curas, nós não cremos nisso? Cremos. Nós não pedimos com frequência o maior milagre de todos, que é Deus, converte fulano, dá nova vida, dá uma nova vida, regenera a vida do meu irmão, regenera a vida do meu pai, da minha mãe. Isso é um milagre. E esse milagre, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele vai ser sempre feito por quem? Por meios ordinários. A pregação do evangelho, uma exortação a respeito do caminho que está errado. Isso é bem interessante. Então, entenda isso. Hoje, Deus ainda vai fazer milagres. Ele é Deus. Ele faz o que quiser. Nós não vamos colocar Deus numa caixinha e dizer como Ele opera. Mas nós pegamos a Bíblia e entendemos que, biblicamente, existe um progresso na história. E Deus não opera sempre da mesma maneira na história. Então, os apóstolos, eles tinham uma função específica. Hoje não temos mais apóstolos. Já que não temos mais apóstolos, o pensamento lógico disso é vários dons sobrenaturais, do jeito que eram, não são mais necessários. Qual é o problema disso, irmãos? É que normalmente pessoas, quando você explica isso e não tem tempo de explicar, ela vai dizer que você é quase descrente. Quase descrente, porque você não acredita que todo domingo existe uma pessoa sendo curada de alguma enfermidade. Você vai ver isso. O problema é que normalmente essas pessoas, elas se preocupam mais com a cura da dor de cabeça do que o perdão dos pecados que levam ao inferno, né? Um o Tilenol resolve, o outro só Jesus. Ah, mas Deus não pode curar de dor de cabeça?
Eu creio nisso, porque com frequência eu peço, Senhor, me tira essa dor de cabeça. Senhor, me ajuda por meio do sono a eu ser restaurado para mais um dia amanhã. Então, o ponto aqui, irmãos, é entender o que a Bíblia ensina a respeito dessas coisas, certo? Então, nós cremos que o poder da oração pode fazer um milagre? Quem crê nisso? Melhorou, né? Agora quase unânime, né? Espero que os que não tiraram a mão do bolso seja por causa de frio, não seja por causa do entendimento errado. Claro que cremos, nós oramos. Quantas vezes nós oramos pelos irmãos aqui, que nós tivemos até um culto especial de ação de graças? E Deus não operou? Temos certeza que foi Deus. Porque se Deus não nos ajudar, em vão trabalham os que edificam. É o que diz o salmista. Então, se você está ainda em Tiago, você vai poder ver comigo aí Tiago capítulo 5. E assim, irmãos, eu vou antecipadamente falar a respeito desse texto, uma explicação bem rápida, só para não ficar, quando você lê, você pensar bobagem aí. A mesma coisa que eu falei gramaticalmente, que tem que entender gramática, tem que estudar português, se possível estudar um pouco mais das línguas originais e tudo mais. Mas o contexto histórico, entender como era historicamente, também é importante. Porque senão, quando você lê a ideia aqui de ungir com óleo, imediatamente o que você vai fazer? Pensar nessas bobageiras que fazem hoje, comprando azeite de oliva e escrito óleo ungido. Não é isso que está sendo falado aqui. Não é um óleo que tem um poder sobrenatural. Mas muitas vezes esse tipo de óleo, ele tinha uma função medicinal. Então o que nós vamos ver aqui Tiago falando é: orem, mas não abandonem questões que podem ser usadas. Certo? Então, por exemplo, nós oramos para que Deus guarde nosso carro. E eu não vou fazer seguro do carro. Olha, se você tem condições, faça o seguro do carro e peça a Deus que o proteja. É aquela ideia que muitas vezes as pessoas têm que eu não vou tomar remédio porque Deus pode me curar. Mas se Deus deu o remédio como um meio de graça comum de lhe abençoar, por que você não usa? Então, a mesma ideia de um assunto polêmico da vacina. Né? Não vou entrar em polêmicas na vacina atual sobre coronavírus, mas a vacina é graça comum. Os desdobramentos, se essa vacina é confiável ou não, falta tempo. Mas o ponto é, nós não podemos ser pessoas que dizem assim: eu não vou tomar nenhuma vacina porque a vacina... Não, queridos. Deus dá graça para pessoas, e isso daqui não são dons espirituais, é a graça comum. É a ideia de que Deus capacita até mesmo descrentes a desenvolverem coisas que são boas. Você não tem um smartphone aí? Muito provavelmente ele foi desenvolvido por um descrente. E você faz um bom uso dele, né? Esse é o ponto. E aí Tiago diz assim, versos 14 a 16. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele. E o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo. Fica bem claro onde está Tiago falando a respeito do que tem o poder para curar, né? E aí ele diz assim: e o Senhor o restabelecerá. E se alguém cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Não vou exegeticamente entrar no texto, mas a ideia também de confessar pecados uns aos outros tem uma base aqui. Tem uma base aqui, é importante. É importante que nós tenhamos essa prática. Mas não no sentido de pedir perdão para o seu irmão. Eu vou confessar, porque a ideia que acabou caindo na Igreja Católica, né? Do confessionário. Você vai lá e aí... Não é isso. O que ele está dizendo é: o pecado é ruim. O crente que vive praticando o pecado tem prejuízo. Então, muitas vezes, junto com isso de orar pela doença, ele pode dizer: olha, eu não tenho andado com Deus como eu deveria. Eu realmente tenho vacilado.
Então, eu não vou exegeticamente entrar nisso, mas a ideia aqui que nós queremos trazer é: a oração continua realizando milagres. Continue crendo nisso, porque isso é bíblico, certo? Tranquilo? Até aqui? Então, falei que ia ser mais rápido e foi mesmo. Alguns pontos que nós rejeitamos, certo? E isso está ligado aos dons espirituais. O que rejeitamos? Uma das coisas que talvez você já tenha até participado, que é o quê? A crença de que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, subsequente à salvação e evidenciada pelo dom sobrenatural de falar em línguas. Não é o último, mas é o principal. Normalmente isso se diz o seguinte: olha, aquele que foi batizado com o Espírito, ele começa a falar em línguas. E aí você vê a pessoa fazendo aquele tipo de bizarrice, e aí ela diz assim: é porque eu fui batizado no Espírito Santo. Base bíblica nenhuma. Por quê? Porque existe um só batismo, que é quando você crê em Cristo, o Espírito habita em você. E é suficiente. Esse tipo de subsequentes batismos, segunda bênção, isso é muito mais coisas de pessoas que querem fazer, às vezes até sem perceber, mas elas fazem uma separação na igreja entre pessoas mais espirituais e menos, não é? Já pensou se eu digo a vocês: eu fui batizado com o Espírito e eu agora falo em outras línguas, e aí você diz assim: eu nunca fui isso. Você se sente inferior ou não? Claro que sim, porque um é super espiritual e o outro é um pobre coitado que mal é mal lê em português. Não é assim que acontece? É assim. Isso não tem base bíblica, certo? Isso está muito mais motivado por sentimentalismo do que por boa teologia. E todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então, entenda isso. Biblicamente não existe uma segunda bênção. Não existe. Ah, mas eu acredito. Vamos para a Bíblia. Me explique o texto que você está dizendo e vamos conversar a respeito. Certo? E em segundo lugar aqui, a ênfase irrestrita e busca por sinais e maravilhas como parte integrante da obra de Deus no tempo presente. O que é isso? É o crente revelação, né? Ele está sempre atrás de uma novidade. Então ele passa muitas vezes no culto muito mais procurando um sinal, e aí às vezes ele fica olhando para o teto, e aí ele enxerga uma mosca presa na teia de aranha, e aí ele diz: por favor, né, queridos? O que nós temos que sempre lembrar? É por meio da palavra de Deus. Se o Senhor quiser e for do seu agrado fazer obras de milagres no nosso meio, glórias a Deus por isso. Mas não sejamos pessoas que são empurradas nessa direção. Por quê? Porque se não vem esse tipo de coisa, o que acontece com você? Você fica decepcionado, porque você está procurando uma grande diferença, uma maravilha. E eu já falei isso e vou de novo falar. Se você parar para pensar, Deus opera muito mais por meios ordinários e comuns, como você entrar no seu carro naquele dia frio, chuvoso, dirigir com calma e não sair xingando todas as pessoas, meio comum, do que achar que Deus vai levantar o carro para você não ter nenhum tipo de trânsito. É verdade, só que o que é o problema? As pessoas que estão sempre na busca do próximo grande evento, elas vivem a vida murcha, porque os grandes eventos acontecem poucas vezes, né? Quantas vezes a gente faz o aniversário, que é um grande evento? Uma vez no ano. Então você vai viver do seu aniversário ao outro esperando o aniversário? Não. Deus opera na nossa vida muito mais por meio de coisas ordinárias. E talvez, deixa eu dizer aqui, não quero lhe decepcionar, talvez você não experimente uma coisa do tipo o mar vermelho sendo aberto. Talvez você não experimente, é muito provável que não. E aí? Aí Deus não existe? Não. A gente tem que saber que Deus se manifesta para nós, nos ensina, tem um relacionamento com nós, por meio de coisas comuns. Isso é comum. Porque é comum não é sinônimo de ruim,
certo? E isso é importante. Quer outro exemplo? A Bíblia precisa ser lida. Ler a Bíblia é uma coisa comum do ponto de vista humano ou é uma coisa extraordinária? Comum. Você precisa ler, você precisa ter programação para ler, porque se você for ler sempre sem ter uma programação, você não consegue, porque às vezes não faz sentido, às vezes está chato, né? Então você precisa fazer coisas ordinárias, comuns. E por último, a ausência total de milagres ou obras sobrenaturais vindas da parte de Deus. Então o que a gente quer dizer com isso? Nós tentamos ser o mais bíblicos possível. Isso é, não excluímos a sobrenaturalidade. Claro que não, porque nós sabemos que um coração convertido é puramente sobrenatural. É obra de Deus. Mas nós não vivemos a nossa vida atrás disso. Então todas as noites você vai dormir e pede, Senhor, fala comigo no sonho. Né? E passa a vida pensando. Aí Deus nunca falou no sonho, e daí você diz assim, poxa, Deus nunca falou comigo. E a Bíblia? Quantas vezes você podia ter escutado Deus falando e não? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, irmãos, espero que fique gravado da nossa confissão de fé esse capítulo 18. Os dons espirituais são dados a crentes. Os dons espirituais têm um caráter de edificação da igreja. Quando nós falamos em dons espirituais, lembre-se que até dons comuns, como ministério da pregação, é um dom espiritual. Mas nem todos os dons espirituais sobrenaturais, e o que a gente quer dizer com isso? A capacidade que os apóstolos tinham de curar, de falar outras línguas, isso não está mais em evidência nos nossos dias. Por quê? Porque existiu uma transição. E hoje nós temos a palavra de Deus completa para que nós possamos edificar as nossas vidas e as das pessoas ao nosso redor, sejam elas familiares, com a Bíblia. Entendido? Ficou alguma dúvida? Pode perguntar, irmão. Aproveita. Está até na linha de frente aí. Não? Então fala, irmão. Fui dar chance, né? Agora aguenta. Olhando assim, biblicamente, a gente tem uma força da escritura para dizer se alguém chegar para nós e pregar um outro evangelho, a gente diz, né? Certo. Não tem como ter outro evangelho. Certo. Baseado nesse argumento que a gente tem aqui, esses pontos todos, a gente parece muito um dom que até a sombra dele para as pessoas. Uhum. Pode colocar também na mesma condição do irmão. Não tem como ser um dom vindo de Deus, porque através das escrituras temos evidências suficientes para dizer nada. É uma ótima pergunta. Então, teríamos que entender primeiro como que essa pessoa se move, né? Então ele vem e cura pessoas, mas ele prega Jesus, Cristo ressuscitado? Ele prega perdão de pecados? É que aí é uma suposição difícil de ser feita, né? Porque é o kit completo e aí você ainda dá, é um apóstolo, venha que nós aceitamos, né? Então assim, o que a gente vê biblicamente é que isso foi transitório. E que se hoje acontecer, vai ser muito mais num caráter individual, como um milagre por meio de oração, do que um dom. A ideia aqui é dom. O que é dom e o que é milagre, né? Os milagres continuam acontecendo. O problema é o que é dom. Dom era uma característica dada com um objetivo específico de reivindicar aquilo que eles pregavam. O que nós percebemos hoje é que esses dons e milagres, eles nunca são respaldados pela pregação do Evangelho. Então, assim, eu lhe diria, não sei, irmão. Esperaria para ver e, assim, se fosse o caso, no máximo trataria como um milagre. Né? Então, assim, agora, o ponto que a gente vê claramente existiam pessoas sendo ressuscitadas. Isso era um dom. Por que hoje a gente vê no máximo a pessoa sendo curada de bico de papagaio? Né? Quem aqui tem bico de papagaio? Aí as pessoas ergam a mão. É no mínimo estranho, né? E quando a gente fala isso, a gente não fala para debochar, a gente fala com tristeza. Porque muitas pessoas são levadas nessa coisa, sabe por quê? Porque elas gostam disso e elas foram atrás disso.
Então, o que é melhor dizer assim para a pessoa? Olha, você não está curado, mas você tem a possibilidade de ter o seu nome nos céus, perdão dos pecados. Ou você quer levantar e andar, né? Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus primeiro disse, olha, seus pecados estão perdoados. E eu sempre que li essa passagem no Evangelho, eu dizia assim, mas por que ele não curou por primeiro? Porque o principal é o perdão dos pecados. Aí ele dizia assim, olha, mas para não ficar dúvida que o que eu falo é real, levante e ande. Hoje a gente parece que vê uma inversão das coisas, né? As pessoas sempre estão preocupadas com a cura física. Embora eu também queira cura física no sentido de milagres, né? A gente orou tanto tempo pela menininha lá, Nicole, lembram? E Deus não a curou, né? Então, esses mistérios são de Deus. Tá bem? Mais ou menos respondido? As perguntas impossíveis não tem muita resposta, né? Vamos orar então? Feche os olhos, baixe sua cabeça e oremos uma vez mais. Santo Deus, graças te damos pelos dons espirituais que o Senhor dá à tua igreja. E te pedimos que o Senhor nos ajude a organizar na nossa mente a importância do amor, da edificação, da ordem no culto. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a valorizar aquelas pequenas coisas que o Senhor faz diariamente na nossa vida, nos instruindo, nos direcionando, e que o Senhor nos ajude a não sermos pessoas que procuram somente aqueles grandes momentos que nem sempre serão os que edificarão a vida nossa própria ou das outras pessoas. Que o Senhor seja honrado pelas nossas vidas, nos ajudando. Que a tua ajuda seja o método que nós podemos ainda te engrandecer mais. Porque assim nós demonstramos o quanto somos necessitados e não merecedores. Porque tantas vezes, Senhor, a tua ajuda, quando ela vem por meio da tua graça que se manifesta em nossas vidas, nós não valorizamos. Então que o Senhor nos ajude a valorizar todas as coisas que vêm de Ti. E que o Senhor nos corrija sempre que for necessário, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus, a quem nós confessamos como nosso único e suficiente Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém.